Nas guerras, o objetivo é ganhar mais poder. Putin agora falou abertamente sobre isso e deixou claro o que pretende fazer. A Ucrânia tenta se preparar de todas as formas possíveis, seja com suas forças militares ou soluções vindas de civis. Vidas seguem sendo perdidas, inclusive de 13 soldados que serão condecorados e se tornarão heróis ucranianos. Enquanto isso, o resto do mundo segue se envolvendo de outras maneiras, com sanções, proibições e promessas de penalização aos russos, com até mesmo o grupo de hacker mais famoso do mundo aparecendo para condenar a Rússia. No vídeo de hoje, vamos trazer mais informações sobre o que vem acontecendo no conflito entre Rússia e Ucrânia. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Nuvem. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que vem acontecendo lá na Rússia. Tem o Digo Blackstone aqui atrás das câmeras para ajudar a contar para vocês as novas informações, e é ele quem vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. A meta de like hoje é 17.804. 17.804 likes, e vamos já falar sobre o que o Anonymous falou sobre a Rússia, que com certeza é o que vocês mais estão esperando no vídeo, né? Basicamente eles declararam uma guerra cibernética contra a Rússia. Como que isso vai funcionar? Eles fizeram a primeira declaração lá pelo Twitter e depois fizeram uma explicação maior que eu vou ler para vocês agora. Queremos que o povo russo entenda que sabemos ser difícil para eles falarem contra seu ditador por medo de represálias. Nós, como um coletivo, queremos apenas paz no mundo. Queremos um futuro para toda a humanidade. Então, queremos que entendam que isso é inteiramente direcionado às ações do governo russo e de Putin. Ou seja, a guerra não é com a população russa, que inclusive, mesmo com medo de ser presa, mesmo sabendo que isso poderia acontecer, e que aconteceu com muita gente, com milhares de pessoas, foi para as ruas e debateu a ideia. Também não é uma ideia que toda a Rússia apoie, certo? E bom, logo depois que eles já fizeram isso, uma hora depois do anúncio, eles assumiram a responsabilidade de um ataque hacker feito à RT News, que é uma rede de TV estatal da Rússia, lá do governo do Putin. O grupo também derrubou algumas páginas do governo, que isso realmente já tinha acontecido. A gente falou sobre isso ontem, ninguém sabia o que tinha acontecido. Teve gente que falou que, na verdade, a Rússia tinha derrubado para que os americanos não hackeassem, porque seria uma forma dos americanos atacarem a Rússia sem meter bala, né? Então, eles fizeram isso para poder se proteger. E agora, os anônimos aparecem e falam que, na verdade, foram eles. E, inclusive, eles levantaram uma informação muito preocupante, onde eles falaram que um bombardeio massivo está sendo planejado pela Rússia para rolar em Kiev nos próximos dias. Se essa informação for real, gente, aí a gente está falando de um outro nível de ataque. O ataque que rolou até agora é muito focado principalmente nos militares. A gente tem várias vítimas civis, obviamente. Não estou de nenhuma forma tentando passar pano ou legitimar o ato que está acontecendo, mas se houver um bombardeio no meio da capital, a chance de morrer civis assim, aos milhares é muito grande. Então seria uma tragédia enorme. E alinhado com essa informação que vem deles, a gente tem a busca pelo poder que já está rolando da Rússia ali em Kiev. A cidade já foi bombada, inclusive, e os moradores da capital ouviram logo cedo as sirenes falando que, ó, tá vindo um... Imagina, não deve ser nada legal, né, mano? E eles têm que ir para aqueles bunkers, ou então para aquele trem que eu mostrei para vocês, que é protegido contra essas bombas. De onde estão vindo essas bombas? Principalmente da Bielorrússia, que é próximo a Kiev. Tem uma distância mais ou menos ali de 150 km da fronteira da Bielorrússia com Kiev. E um caça ucraniano que estava fazendo serviço de proteção ali para a capital acabou sendo abatido e caiu em cima da cidade, numa área residencial, onde já tem confirmação de vítimas. A gente ainda não tem só o número de pessoas que infelizmente acabou falecendo. Segundo uma agência de notícias, a AFP, o ataque em Kiev começou com helicópteros da Rússia. A gente tinha inclusive destacado isso aqui, né? O quanto de helicópteros que a Rússia tinha a mais que os ucranianos. Os ucranianos tinham por volta ali de 38 helicópteros, enquanto os russos tinham cerca de 540 helicópteros militares. É muita diferença, né? E é uma arma muito forte que você pode usar a qualquer momento, né? Sim. Bom, e vários alarmes começaram a soar então, e começou um bombardeio em Kiev. Quando começou um bombardeio, as pessoas tiveram que fazer aquilo que a gente já tinha explicado no vídeo dos bunkers, né? E se refugiar abaixo da terra. O vice-ministro do interior ucraniano disse que o país espera um ataque de tanques russos ainda nessa sexta, que role lá na própria capital. O prefeito da cidade já disse que a Rússia quer ver a capital de joelho, mas que eles vão resistir. Tanto que a Rússia já está isolando Kiev, já isolou lá do oeste, por exemplo, já posicionou vários paraquedistas que caíram em volta da cidade e realmente está rolando ali um cerco em volta dela. Pelos outros lados que ainda estão abertos, chegam vários militares da tropa da Guarda Nacional, que inclusive a gente vai fazer um vídeo para vocês hoje sobre isso, tá? A gente vai explicar para vocês quem são esses caras, de onde que eles vieram, por que tem toda essa treta rolando lá. Enfim, é um vídeo que vale a pena ser visto. E eles estão indo para lá para poder defender a cidade. E a cidade, além dos militares, vai usar os próprios civis para poder se defender. Por quê? Porque já estão ensinando os civis como fazer isso. Ensinaram, inclusive, como fazer o coquetel molotov.
Coquetel Molotov, pra quem não sabe, é uma forma de você criar uma mini bomba caseira. Você coloca basicamente, eu não vou falar como, né? Deixa pro governo ucraniano fazer isso. O governo ucraniano fez isso lá na televisão da Ucrânia. Então imagina o nível de desespero deles, né? E o ministro da Defesa da Ucrânia convocou até idosos para a guerra. Ele falou que quem tem mais de 60 anos e estiver mental e fisicamente pronto para vencer o inimigo pode se apresentar para poder combater os russos. Inclusive, a Ucrânia proibiu qualquer homem que tenha entre 18 e 60 anos de deixar o país. Então tem jogador, inclusive do Brasil, que foi para lá, que conseguiu a nacionalidade ucraniana e que agora eu não sei como que fica a situação deles, por exemplo. E aí a pessoa pode pensar até, jogador não vai, né? Atleta não vai. A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre o Zamperini, que foi um atleta olímpico dos Estados Unidos e que na Segunda Guerra Mundial foi combater, ficou na mão dos japoneses por 2 anos, virou escravo dos caras. Então, assim, atleta também acaba participando de guerra, ainda mais se for voluntário, que foi o caso do Vasil Kravets, já no Sporting Gijón, da 2ª divisão da Espanha. Ele é um ucraniano e disse que quer defender o país. Vou ler exatamente o que ele falou para a Rádio Marca. Digo a verdade, quero ir para a guerra e ajudar minha gente, mas não posso ajudar porque não sei como atirar, como me mover, como recarregar uma arma. Mas a verdade é que quero ajudar. Se puder, irei para o fronte defender o meu território. É obrigação no coração dos ucranianos. Ó, você vê que o perigo da guerra. Eu falava disso ali antes também, sobre a Rússia, se realmente chegasse a ter uma guerra com a Ucrânia, não ia ser uma guerra, ia ser uma porque a Ucrânia tem pouquíssimos militares de verdade, usa muitas facções que surgiram recentemente aí dentro do próprio governo, teve que apelar para isso, inclusive, para aumentar o número de militares ali, enquanto do outro lado da Rússia existe um dos maiores exércitos do mundo, certo? Então são pessoas que vão para defender a Ucrânia porque amam a Ucrânia, mas amor não vence preparo. Então é uma guerra desigual que, se realmente fosse para analisar militarmente, eu já digo para vocês que a Rússia já venceu. A Ucrânia, o máximo que vai fazer é resistir por um tempo, mas não vai conseguir bater de frente com a Rússia em momento nenhum. Principalmente porque a Rússia tem bombas nucleares. A partir do momento que um país tem bomba nuclear, não existe guerra com o outro, porque quando ele estiver pressionado e estiver próximo de perder, ele pode utilizar isso daí, certo? E ele não vai utilizar isso daí porque existem vários pactos e aí a treta é muito maior. Mas esse jogador que eu contei pra vocês que pediu pra ir pra guerra, disse que nem conseguiu ir treinar, ele não foi treinar porque ele tá tentando comover a mulher dele, que segundo ele tá chorando de 8 a 10 vezes por dia, e que ele só consegue falar com a mãe dele por telefone, e que ela fica relatando que não para de ter barulhos de tiro, não param os barulhos de mísseis caindo. Então realmente deve ser uma situação desesperadora, você vê sua mãe e a sua família nessa situação, né? E ele falou o seguinte ainda: a culpa não é da Rússia, e sim de Putin. E ele pediu para que algum país, fora a Ucrânia, entrasse lá com as armas, porque os ucranianos, segundo ele, estão conseguindo segurar bem, mas eles não vão conseguir vencer sem ajuda. Ele falou o seguinte: não queremos morrer e não queremos matar, mas ele também precisa que alguém defenda os ucranianos, que agora o que eles vão fazer é só morrer. Uma das punições para o Putin no meio disso tudo é dos países onde ele tem alguns ativos, onde ele tem algumas posses. 27 países da Europa já congelaram partes dos bens e do dinheiro do presidente da Rússia, que é um bilionário, vale lembrar. Uma outra notícia que chocou todo mundo foi dos militares ucranianos que recusaram entregar uma ilha para os militares russos e acabaram não sobrevivendo a um bombardeio. Existe um vídeo do momento onde mostra lá o conflito que rolou na Ilha da Cobre, localizada ali no Mar Negro, né? Que fica próxima àquela área que já tem disputa há um bom tempo dentro da Ucrânia. E quando eles viram os russos chegando, a única resposta deles foi: vão se f... Basicamente foi isso. Então logo em seguida tem o áudio disso tudo, e por conta disso, o presidente da Ucrânia declarou que os 13 combatentes, que infelizmente acabaram falecendo ali, né, vão ser declarados heróis da Ucrânia. Uma outra pessoa importante e influente da Europa é o Abramovich, que é um bilionário russo que mora lá na Inglaterra e que é dono do Chelsea, time que agora ganhou do Palmeiras no Mundial e que é o atual campeão da Champions League, que é o maior campeonato de futebol do mundo de clubes, tá ligado? Então assim, é um time gigantesco. E o cara que é dono é um braço direito do Putin. Por conta disso, ele foi proibido de viver na Inglaterra e o governo tá tomando várias posses dele, tanto dele quanto de outros russos que moram por lá. Só que tem um problema, levantaram a questão: tem que tirar agora o Chelsea da mão dele? Nossa, O Chelsea é uma posse. Mas se tirar... Você entende? Então vai mexer em vários níveis de estrutura. Vão ter times que vão ter abalos muito fortes, porque pessoas bilionárias da Rússia vão perder muito dinheiro nos próximos dias. E muito porque o Abramovich fez boa parte da fortuna dele comprando aqueles edifícios e aquelas fábricas e negócios que a União Soviética tinha. Quando a União Soviética quebrou, ele comprou tudo por um preço muito menor, fez as empresas crescerem e depois vendeu várias dessas empresas, levantando cerca de 15 bilhões de dólares. Ele é uma das pessoas mais ricas de lá da Rússia e essas pessoas poderosas de lá vão ser caçadas agora. E a gente vai fazer um vídeo só sobre elas pra vocês, beleza? Essas pessoas, elas vão ficar sendo caçadas em todos os países que foram... Todos os países
congelados ali? Não podemos dizer todos os países, né? Talvez algum país veja alguma vantagem em não fazer isso, por exemplo, e receber eles e eles trazerem toda a grana deles junto. Pode crer. Algum país pode fazer isso. Mas os países grandes, onde eles tinham propriedade, onde eles tinham dinheiro, que é o mais importante, né? Estão se posicionando contra eles e estão congelando a grana deles. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e acompanhe a gente com mais notícias em breve. Valeu!